José, filho de Jacob. José, em hebraico significando, Ioe, acrescentará em hebraico padrão Yosef, em hebraico tiberiano Yosep, em árabe transluzufo ou Yosef em grego antigo, Yosep mais tarde designado como Safnat Paneach em hebraico padrão ou Sapnat Paana indicador ordinal feminino H. Em hebraico tiberiano que significaria descobridor das coisas ocultas, foi o 11º filho de Jacó nascido de Raquel citado no Antigo Testamento em Gênesis 37. E considerado o fundador da tribo de José constituída por sua vez da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, seus filhos. Quando foi nomeado homem de confiança do faraó, foi-lhe concedida a mão de Asenate, filha de Potífera sacerdote de On. Filho preferido de Jacó apesar de não ser o seu primogênito, mas o primeiro filho de Jacó com Raquel a mulher que mais amou, José nunca escondeu a sua liderança. O favoritismo, de que era alvo por parte do pai, valeu-lhe a malquerência dos irmãos. Estes, quando José contava 17 para 18 anos, venderam-no como escravo, por 20 shequels de prata, a mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito, no período da 17ª dinastia. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou-se dirigente dos criados e administrador da casa. Na casa de Potifar, estudou com um escriba e aprendeu a língua egípcia. Foi preso após a acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu amo, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte desta. Na prisão, tornou-se conhecido como intérprete dos sonhos. Lá, ele decifrou o sonho do copeiro-chefe e padeiro-chefe do palácio do faraó, que foram presos acusados de conspiração. Segundo a interpretação de José, o sonho do padeiro-chefe indicava que este seria enforcado, mas o do copeiro-chefe indicava que este seria salvo, o que de fato aconteceu. Mandatário do território do Egito 2 anos mais passaria José na prisão, até que o faraó pediu para que interpretasse um sonho que tivera, aconselhado pelo copeiro Mor. Em parte do sonho, faraó via subir do Nilo 7 vacas gordas e em seguida outras 7 vacas magras, que devoravam as 7 vacas gordas. José interpretou o sonho do faraó como sendo uma previsão de que viriam sobre o Egito 7 anos de abundância, seguidos por mais 7 de seca e fome. O faraó, satisfeito com a interpretação dada ao seu sonho, dá a José um anel de seu dedo, o faz vestir vestes de linho fino, põe um colar de ouro no seu pescoço e o constitui mandatário de toda a terra do Egito. José tinha então a idade de 30 anos. O faraó deu-lhe ainda Asenate por mulher. José, então, ordena que se construam celeiros para guardar a produção do Egito durante os anos de fartura. Em verdade, também, nos anos em que passou na prisão, havia se inteirado da situação política do Egito e sabia também que nos anos de seca que viriam, como se mostrou nos sonhos do faraó, apenas o Baixo Egito teria mantimentos que tinham sido armazenados. E assim aconteceu. Nos 7 anos de seca que vieram depois, havia fome em todas as terras, menos nas terras do faraó. Todo o Egito clamava ao faraó por alimento e este mandava que fossem a José e este abriu todos os celeiros e vendia os mantimentos aos egípcios. José reencontra-se também com os seus irmãos, que vieram em busca de alimento e que, ao serem reconhecidos pelo irmão poderoso, tiveram medo de serem castigados pelo que tinham feito a ele, porém José os perdoou, chorando junto com eles. José enviou seus irmãos de volta a seu pai, com um recado, para que todos descessem ao Egito, sem demora, para habitar a terra de Gósen e assim ficar perto dele. Pediu que viessem os filhos, netos, rebanhos e tudo quanto tivessem. José os sustentaria, pois ainda restavam 5 anos de fome. Quando Jacó, já rebatizado por Deus com o nome de Israel, chegou ao Egito, José subiu ao seu encontro, abraçando-o e chorando demoradamente. Todos os 11 irmãos a quem José ajudou, além de seu pai e todos os demais parentes, sendo ao todo 66 pessoas, foram Zebulon, Issacar, Ruben, Naftali, Benjamim, Dan, Simeão, Levi, Judá, Gade e Azer. É assim que o povo israelita se instala no Egito, antes de ser escravizado e, mais tarde, libertado sob a liderança de Moisés. O fim do governo é possível que durante os anos de seca os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apopi I, o faraó Ixo, pois é durante esses anos que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Tal II e seu exército, que tomaram primeiro Mênfis e depois a então capital Tanis. Vendo-se sem condições de vencer,
Apopi e seus vassalos refugiam-se em Avares, a cidade-fortaleza construída pelos Ixos. Os Ixos acabaram finalmente vencidos, depois de aproximadamente 500 anos sobre as terras do Egito, por Amoses I filho de Tal, na 18ª dinastia. É muito provável que José tenha morrido durante esses combates contra Tal II ou em um dos conflitos civis. Mesmo com a ascensão demorada de José, desde a prisão até interpretar os sonhos do faraó Apopi I e tornar-se o segundo homem mais poderoso do Egito, nunca foi vista uma mudança de água em José. Após o encontro com sua família, José arranjou a melhor terra no Egito para que sua família morasse. José viveu muitos anos no Egito até sua morte com 110 anos, mas nunca se esqueceu da aliança de Deus com o povo de Israel. Nos termos dessa aliança, a terra de Canaã, onde morava Jacó, seria dada a Abraão e seus descendentes. Antes de sua morte, José pediu para ser enterrado na terra de Canaã, pois era a terra que Deus havia dado a Abraão e, por herança, aos seus descendentes. O povo de Israel somente saiu da escravidão no Egito após 215 anos, a contar da descida de Jacó ao Egito para encontrar-se com José, tendo sido libertado por Moisés. E você, o que achou dessa história sobre José, filho de Jacob? Comente aí e não esqueça de deixar seu like. Essa é mais uma história. Se gostarem, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.